Ótimo. Então, queridos, agora a nossa aula está sendo gravada, tá? Começamos a gravação. Então, eu estava dizendo que na nossa aula passada, nós finalizamos aquele conteúdo de direito obrigacional, de direito contratual, né? E agora nós iniciamos uma nova matéria, que são os direitos das coisas, ou direitos reais, tá? Então, é importante, primeira coisa aqui, que vocês identifiquem qual é a bibliografia que vocês vão se apoiar para estudar aí na casa de vocês os conteúdos que a gente for conversando aqui. Então, eu indico o Flávio Tartucci, né? É um livro bem completo para vocês aqui para a graduação. É claro que se vocês forem pensar num TCC, nessa matéria, a gente vai indicar outros livros, né? Mas que traz o conteúdo de uma maneira mais profunda. Mas aqui para o que vocês precisam estudar e conhecer, os conceitos que vocês precisam assimilar neste momento, Flávio Tartucci é uma excelente bibliografia, tá? Maria Helena Diniz, também para quem gosta, né? Eu gosto bastante desses dois livros. Eu trouxe aqui, então, né, a foto da... Acho que dá para ampliar até essa tela, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Assim. Eu trouxe aqui a foto do livro da Maria Helena Diniz, e eu não sei se eu já fiz essa observação na aula passada, mas de qualquer maneira vamos fazer novamente, né? Vocês vejam ali que o curso de Direito Civil 4, né? Direito das coisas. E no Silvio de Salvenosa, Direito Civil, direitos reais, tá? Observem isso. Depois eu indico também aqui o do Flávio Tartucci, né? Tem essa coleção, que é uma mais antiga aqui que eu tenho, mas vocês têm aquela coleção nova, que é aquele livro azul, né? Aquela capa azul. E do Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald, que eu tenho aqui também, que eu uso. Esse já é um livro mais denso, para você fazer uma pesquisa mais aprofundada, tá? Então, ele é só se você quiser mesmo pesquisar mais complexo, mas talvez para graduação não seja até nem necessário, a não ser que você esteja pesquisando sobre algum ponto específico, tá? Bom, então, acho que na aula passada eu já apresentei para vocês esse laço vermelho, né? Então, agora, a partir de agora, nós vamos estudar um outro vínculo obrigacional. É um vínculo jurídico, desculpem, vínculo obrigacional, não, um outro vínculo jurídico, né? Mas de natureza real e não obrigacional, como o outro que a gente estudava. Por isso que eu coloco aqui nas minhas imagens uma cor diferente para que vocês percebam que a gente está falando de coisas diferentes, então vínculos jurídicos que trazem consequências bem diferenciadas, tá? Inclusive, eu sempre digo para os meus alunos que uma dica, se você tiver que fazer alguma questão, chutar um exercício que você estiver fazendo, chutar uma das alternativas, se você já conhece o direito obrigacional, fica fácil de você prever qual seria um efeito de um negócio, de um vínculo jurídico que seja de natureza real. Porque quando você conhece o direito obrigacional, muitas das vezes, aqueles elementos do direito obrigacional, eles vão ser contrapostos no direito real, tá? Então, se você já sabe, por exemplo, como funciona lá os sujeitos, né? A dualidade de sujeitos lá no direito obrigacional, aqui no direito real você já pode ter um parâmetro que você vai saber que aqui no direito real é bem diferente de lá do direito obrigacional. Daqui a pouco eu vou explicar diferente como e quando, né? Mas você lembra sempre que direito obrigacional ele é quase anteposto, quase o inverso quanto aqueles elementos principais, uma classificação inicialmente, a gente pode ver bastante diferença entre direito obrigacional e direito das coisas, tá? Oi, Ângela, boa noite. Vamos entrando aí, pessoal. Saiu da tela de vocês o slide? Para mim aqui saiu.
Vocês estão vendo? Me diga se vocês estão vendo aí. Saiu, né? Tá, beleza. Compartilhar lá de novo. Não sei o que aconteceu aqui. Pronto, chegamos aqui, né? Então, quando eu apresentei os livros para vocês, vocês já viram... Nossa, gente, isso aqui tá tão estranho. Ah, tá. Eu vou deixar assim, porque tá dando aqui algum probleminha aqui para mim, tá? Mas vocês já viram lá naquela doutrina que algumas têm nome de direito real e outras têm nome de direito das coisas, certo? Qual será a diferença? Eu já cheguei a comentar com vocês e acho que pedi até que vocês pesquisassem um pouquinho, né? Será que alguém deu uma olhada? Alguém leu? E saberia dizer aqui para mim qual seria a diferença entre direito das coisas ou por quê? Será que existe uma diferença, né? Talvez é sinônimo. Por que alguns livros lá têm nome de direito das coisas e aqui direitos reais? Vocês já pensaram? Sabem sobre isso alguma coisa? Ai, esse silêncio, gente, parece que eu estou dando aula sozinha. Cadê vocês? Apareçam, queridos, apareçam. Bom, eu quero que vocês peguem já o Código Civil de vocês, que eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? E se há diferença, né? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Tá aí, né? Só não aparece, só não fala, mas tá aí. Tá ótimo. Peguem, por favor, tá? Quem tiver aí já com Código Civil, pegue para a gente já esclarecer. O Jefferson está colocando lá, direitos reais é que está na lei? Sim, eles estão na lei. Tem até um rol aí taxativo, né? Exatamente. Mas direito das coisas, será que ele é sinônimo de direitos reais? Então, já vou começar explicando isso para vocês, tá? Gostaria que vocês, se estiverem com o Código Civil, que vocês pegassem lá no livro 3 do Direito das Coisas, vocês vão encontrar lá título 1, tá? Peguem lá, por favor, quem tiver aí com o Código Civil, tá? E das coisas relacionadas a bens, Jefferson, eu vou aproveitar, eu já ia falar sobre isso mesmo, mas eu vou aproveitar que você fez esse comentário e já vou começar a fazer meu desenho aqui para vocês, tá? Ó, o Jefferson disse assim, direitos reais é o que está na lei e direito das coisas é relacionado a bens. Do que será que a gente está falando, né? Quando a gente fala de direito das coisas ou de direitos reais? Será que entre esses nomes ou nessas nomenclaturas a gente tem alguma diferença com relação ao objeto? Que foi mais ou menos isso que o Jefferson está falando, tá? Então, prestem atenção que eu vou fazer um desenho. Se vocês não conseguirem ver o desenho que eu estou fazendo, que eu vou fazer ali, vocês me avisem aqui no chat ou liguem esse microfone e conversem comigo, certo? Esse desenho que eu vou fazer aqui é um conteúdo que eu já expliquei para vocês, mas é importante que vocês relembrem, tá? Vamos imaginar que nós pudéssemos englobar, né, ou representar todos os bens que são tutelados pelo nosso ordenamento jurídico. Então, o nosso ordenamento jurídico existe. Conseguem ver lá? Vocês conseguem ver o que eu fiz lá? Me digam, tá? Vocês estão vendo. O nosso... Sim, não... E aí? Deixa eu fazer mais espesso aqui, ó.
Ai, meu Deus, minha gambiarra aqui. Ai, ai. Será? Ficou melhor? Consegue ver agora? Tá, então eu vou fazer assim. Quem não tá vendo, eu vou desenhar ali. Daqui a pouco eu trago bem pertinho aqui de vocês, tá? Para vocês poderem ver. Não tá vendo? Tá, eu vou desenhar ali, vocês vão acompanhando o que eu tô falando, aí eu vou trazer o desenho aqui para vocês verem, tá? Eu fiz aqui um círculo, tá? Um círculo para representar todos os bens que são tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Está no slide? Não, não está no slide, isso que eu vou desenhar, tá? Não está. Agora conseguiu ver? Ótimo. Então, eu fiz um círculo para representar, para simbolizar, né, todos os bens que são garantidos ou protegidos pelo nosso ordenamento jurídico. A gente poderia, claro que hipoteticamente, dividir esse círculo ao meio. Imagina que eu estou dividindo o círculo ao meio para separar uma classe diferente de bens. Metade desse círculo nós colocaríamos os bens não patrimoniais, então tutelados pelo ordenamento jurídico, mas não patrimoniais, certo? Do outro lado, nós colocaríamos os bens patrimoniais, ou seja, bens que a gente pode aferir pecuniariamente, né? Bens que a gente consegue dar um preço para aquilo. Não um valor, como a gente tem lá nos bens não patrimoniais, mas um preço, certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Bom, dentro dessa metade de bens tutelados pelo ordenamento jurídico, que são patrimoniais, a gente poderia subdividir novamente. Colocar essa parte de bens patrimoniais, dividi-los ao meio. Metade deles, dos bens patrimoniais, se referem aos direitos obrigacionais, que são aqueles que nós estávamos estudando até agora, tá? A outra metade se refere aos direitos reais, ou direito das coisas, tá? Que eu já vou explicar para vocês a diferença. Então, vejam, para ambientar vocês no nosso conteúdo, até aqui, vocês já estudaram os bens não patrimoniais, né? Vocês estudaram aquela influência do Código Civil, direitos da personalidade. Depois vocês estudaram os patrimoniais obrigacionais. E agora nós chegamos nos patrimoniais reais, ou no direito das coisas, certo? Então, estamos falando de bens patrimoniais, ou seja, bens que a gente pode aferir pecuniariamente. Então, é o carro, a casa, a fazenda, enfim, né? Bom, então, direito das coisas, necessariamente, como acho que o Jefferson tinha falado ali, trata de bens, mas não toda espécie de bens, só os patrimoniais. Existe no direito das coisas, então, uma qualidade especial que é tratada dentro do nosso ordenamento jurídico a partir do artigo que eu estava dizendo lá para vocês, né? Deixa eu pegar ele aqui de novo. Lá do livro 3, do Direito das Coisas, se alguém pegou o Código Civil, acompanha aí comigo. Tem o título 1, que começa a tratar sobre a posse. E se vocês virarem a página lá, no título 2, no título 2, aí sim a gente tem dos direitos reais. Então, a gente inicia o livro 3, que é o que a gente vai estudar direito das coisas agora, tratando primeiro das coisas, e depois a gente vai tratar especificamente dos direitos reais. Então, queridos, essa nomenclatura, direito das coisas e direito real, há sim uma pequena diferença, tá? Talvez seria mais adequado nós, de fato, chamarmos direito das coisas, porque ela engloba tanto
a posse, que eu falei lá para vocês que o legislador começa a trazer no início a posse, e depois todos os outros direitos reais. Significa dizer que existe um elemento que faz parte aqui desses bens patrimoniais que são tutelados aqui, mas que não necessariamente se encaixam especificamente dentro dos direitos reais. Por isso que o legislador coloca ele um pouquinho para fora disso, né? Mas todo esse direito é chamado de direito das coisas. Alguns autores entendem direito real como sinônimo, mas tecnicamente há uma pequena diferença, como eu disse para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa diferença, o que que é. O Caio está colocando assim, direito das coisas seria o gênero, direitos reais uma espécie de direito das coisas. Daria para a gente entender assim, que aí a gente entenderia que se direitos reais são uma espécie do direito das coisas, a posse, que é o que complementa lá poxa, fugiu a palavra. O livro do direito das coisas, o que complementa esse livro é a posse. Então, se a gente for fazer esse paralelo dessa forma como você está pensando, direito das coisas seria gênero, direitos reais seria uma espécie e posse seria outra espécie. Não existe, Caio, essa nomenclatura assim na doutrina, tá? Mas só para você organizar as ideias, dá sim para você pensar num maior, que é direito das coisas, e dentro dele a gente enxergaria ou encontraria o direito real e a posse, tá? Mais ou menos assim. Bom, vamos entender mais, tá? Vamos entender mais do que é que a gente está tratando. Olha, deixa eu ver aqui se eu tenho um aqui. Esse texto do Luciano eu acho bem legal para vocês começarem a entender do que é que nós vamos falar agora, e inicialmente a gente começa falando sobre posse, como vocês viram ali nesse livro, né, Direito das Coisas no Código Civil, começa abordando a posse, depois direitos reais. Então, nós vamos nessa sequência. Primeiro a gente vai entender o que é posse e ficaremos aí pelo menos umas 2 ou 3 aulas falando sobre isso, depois que a gente vai conversar sobre os outros direitos, tá? Por hora, vamos entender assim. Acompanhem lá a leitura do texto que eu coloquei para vocês no slide, tá? Como essa disciplina, né, direito das coisas, estuda a posse, aquele primeiro elemento que está lá no livro do Código Civil, e os direitos reais, o segundo elemento, melhor se denomina como direito das coisas, compreendendo assim um ramo do direito objetivo que regula os processos apropriatórios. Isso é importante. O que é regulado pelo direito das coisas? Os processos apropriatórios, ou seja, como eu me como eu, né, ou qualquer pessoa, qualquer sujeito, pode se apropriar de algum bem patrimonial, certo? Então, direito das coisas, lembrem-se, regula os processos apropriatórios. Então, como se dá essa apropriação? Em que momento, né? Tudo isso está regulado aqui dentro. Regula esses processos tanto do ponto de vista dos fatos, quanto do ponto de vista dos direitos. Por que que o Luciano Camargo faz essa observação final desse conceito que ele traz? Porque quando ele se refere a esse ponto de vista dos fatos, ele está se referindo à posse, aquele primeiro elemento do livro, certo? Quando ele se diz ou se refere a esse ponto de vista dos direitos, aí sim ele está se referindo aos direitos reais. Os direitos reais, eles têm uma formalidade, enquanto que a posse é uma situação de fato quase que sem formalidade nenhuma, tá? Nós já vamos aprofundar e entender mais isso aí, como é que isso funciona, tá? Bom, vamos partir então para um conceito, né, de direito das coisas. Seria um complexo de normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Por isso que eu relembrei isso aqui para vocês, né? Direito das coisas, a gente não vai tratar de bens que o ordenamento jurídico tutela, mas que não sejam
suscetíveis de apropriação, né? Eu não posso, por exemplo, comprar a vida de alguém, comprar a honra, né? Eu não posso, aqueles direitos da personalidade. Então, estes não são suscetíveis de apropriação. Então, não estão regulados aqui no direito das coisas, certo? Vamos seguindo. Bom, vocês acabaram de estudar direitos obrigacionais. Vamos agora estudar os direitos das coisas, ou direitos reais, né? Eu coloquei esse slide aí para vocês para trazer também e lembrá-los de uma classe de direitos que ele fica no meio disso que a gente está estudando, entre direitos obrigacionais e entre direitos reais. Vejam o nome, obrigações propter rem. Então, vejam que quando a gente fala de obrigações, foi o que vocês já estudaram, né? Deixa eu colocar aqui para ficar bem fixado na cabeça de vocês, tá? Foi o que vocês já estudaram até agora, até aqui, direitos obrigacionais. Agora, vamos começar a estudar os direitos reais, certo? O nome que eu coloquei aí para vocês, vejam, inicia com obrigações. Então, talvez estivesse nessa primeira classe aqui de direitos que já foi estudado. Mas tenha esse acréscimo, obrigações propter rem, obrigações propter, para ou próprias, e rem e res são palavrinhas que a gente usa como sinônimo de coisa. Então, olha como ficaria, obrigações próprias da coisa, obrigações para a coisa. E se a gente está tratando de coisas, a gente está tratando, pode estar tratando aqui dos direitos reais. Então, vejam que a gente está, quando eu digo, quando eu falo, trago esse tema para vocês, obrigações propter rem, a gente está num limiar entre obrigações e entre direitos reais ou direito das coisas, tá? Esse núcleo aí de direitos que ficam nesse limiar, ou seja, entre os direitos obrigacionais e entre os direitos reais, eu não sei se vocês conseguiram ver lá o meu desenho, minha palavrinha lá. Mas, enfim, esses direitos que estão nesse limiar são esses chamados de obrigações propter rem. E aí, essas obrigações, elas teriam natureza de direito real ou elas teriam natureza de direito obrigacional, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que elas são e vocês já vão conseguir entender. Imaginem que eu compro um apartamento. Quando eu adquiro a titularidade deste direito, ou seja, quando eu fiz essa compra, eu me tornei proprietária deste bem, certo? Se eu me tornei proprietária, daqui a pouco nós vamos ler lá no 1225, a propriedade é um direito real. Direito real, não é obrigacional. Bom, ocorre que, quando eu me tornei proprietária deste bem, deste apartamento, obrigatoriamente surgirão obrigações decorrentes da aquisição deste apartamento, como, por exemplo, pagar o imposto, né? Assim, a gente pode concluir que essas obrigações propter rem são essas, sim, de natureza obrigacional, mas que têm uma certa peculiaridade, porque elas vêm ou elas nascem quando surge um direito real. E vocês devem se lembrar que quando a gente estudou obrigações, lá no direito das obrigações, a gente tem aquela máxima possibilidade de exercício da autonomia das partes, né? Uma relação obrigacional, eu falei várias vezes para vocês da bilateralidade, né? Uma relação obrigacional necessariamente exige o consentimento das partes para que elas se vinculem e nasça ali essa natureza obrigacional, esse direito obrigacional. Então, falávamos lá de convenção, né, de acordo entre as partes, de manifestação de vontade. Agora, olha o que eu estou colocando
aqui para vocês uma obrigação que nasce da imposição, ou seja, nada de convenção, nada de acordo de vontade. Se eu comprei o apartamento, obrigatoriamente surge para mim aquela obrigação. É por isso que esse tipo de obrigação está nesse limiar entre os direitos obrigacionais lá e todos aqueles efeitos, todos aqueles mandamentos que vocês estudaram, e aqui os direitos reais e tudo que a gente ainda vai estudar lá dos efeitos da aquisição desses direitos, né? Existe, então, esse limiar, esses direitos que estão nesse meio, nem estão lá, nem estão cá, tá? Então, por eles estarem assim, neste meio, a gente chama essas obrigações de obrigações ambulatórias, porque, vejam, ambulatórias de ambulante, né? Elas transitam entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. Essas obrigações, elas estão diretamente ligadas ao direito real. Então, a gente vai estudar e vai observar os efeitos dessas obrigações que elas mesclam o direito obrigacional e o direito real, tá? Então, olha o conceito que eu coloquei ali para vocês. O que são obrigações propter rem, obrigações próprias da coisa, né? São prestações impostas, nada de convenção, impostas ao titular de determinado direito real. Deixa eu dar mais exemplos para vocês para ficar bem claro. Imaginem que eu compro o apartamento, né? E eu quero colocar uma vidraça, né? Agora, muitos apartamentos estão vindo assim, mas um prédio mais antigo não tem aquele vidro na sacada. Será que eu posso chegar lá e colocar aquele vidro na sacada? Eu digo para vocês, depende, né? Quando você comprou o apartamento, você assumiu algumas obrigações que são impostas pela própria convenção lá daquele condomínio que foi constituído naquele prédio, certo? Então, se aquela convenção estabelece, por exemplo, que você não pode colocar vidro naquela sua sacada, mesmo que você seja proprietário daquele bem, né? Ou seja, você teria toda a liberdade para fazer do seu bem o que você bem entendesse. Essa liberdade que eu disse vai ser limitada porque você assumiu uma obrigação propter rem, ou seja, uma obrigação que decorre do fato de você ter comprado a coisa, ter se tornado proprietário da coisa. Se eu quisesse, por exemplo, mudar a fachada, mudar a cor da pastilha da minha sacada, não posso. Tenho que pagar os impostos. Quando eu compro o carro também tenho o imposto. Isso são exemplos de obrigações propter rem. Obrigações que são assumidas por conta da aquisição de titularidade de um direito real, tá? Por conta da aquisição do próprio direito real. Então, aqui a gente tem nessas obrigações uma fonte não negocial. Ela é impositiva, certo? Por isso que se difere um pouco daquelas regras gerais todas que a gente estudou lá do direito das obrigações. Mas também não necessariamente deixa de ser obrigação para ingressar no direito real, tá? Então, por isso que ela está nesse limiar, obrigação ambulatória. Transita entre obrigação e real, certo? Qualquer dúvida, peçam aqui, por favor, tá? Bom, agora nós vamos começar a estudar um conteúdo que vou relembrar uma parte com vocês, que vocês já viram dos direitos obrigacionais, para a gente avançar e vocês poderem traçar um paralelo dos direitos obrigacionais para os direitos reais. Vocês aguardem um minutinho que eu vou pedir para o meu filho vir aqui para ele me auxiliar nessa demonstração com vocês, tá? Só um pouquinho. Filho, vem. Deixa eu fechar aqui. Vem cá.
Pessoal, vem cá. Esse é o Theo, meu mais novinho, tá? Tem um mais velho ainda, gatíssimo, olha. Coisa linda. Vai me ajudar hoje, tá? Eu iria fazer isso com vocês, mas já que nós não estamos juntos, eu vou fazer isso com ele para demonstrar uma coisa importantíssima para vocês, tá? Vocês se lembram do nosso carro, né? Da compra e venda que nós fizemos lá em sala de aula. Vem aqui, filho. O Theo, então, tá aparecendo? Deixa eu abaixar aqui. Vocês estão vendo bem aí? Dá para ver, né? Ó, tem gente mandando oi para você. Meninas, acalmem-se. Ele é gato, mas é meu, hein? Pensa numa mãe ciumenta. Pessoal, olha só. O Theo, então, é o comprador daquele negócio jurídico que nós fizemos lá em sala de aula, certo? Então, isso aqui vocês já conhecem. Vamos bem rapidamente, né? Eu queria vender o carro, o Theo queria comprar, fizemos um negócio jurídico, vocês já sabem qual é o vínculo jurídico que nasce dessa relação, né? Abaixo, ó. Vocês conhecem a fita laranja, vínculo obrigacional que nasceu entre a Cláudia e o Theo, certo? Bom, isso aqui vocês já conhecem. Tão logo eu, Cláudia, cumpra as minhas obrigações assumidas aqui, ó, nesse vínculo que eu assumi. Tão logo o Theo cumpra as obrigações que eles assumiram, o que é que vai acontecer com o nosso vínculo jurídico? Vai, naturalmente, se desfazer, certo? Nós cumprimos essas obrigações, acaba que esse vínculo se extingue, tá? A partir do momento que nós fizemos esse negócio jurídico, que eu entreguei, lembrem-se que quando a gente está tratando de direitos, aliás, de bens móveis, a propriedade se transmite pela tradício, né? Pela entrega da coisa. Então, quando eu entreguei o carro para o Theo, acontece e nasceu ali um outro vínculo. Olhem aqui agora. Tá dando para ver? Olha só. O vínculo obrigacional entre a Cláudia e o Theo já foi desfeito, ou mesmo que não tivesse sido desfeito, já quando eu entrego a coisa para ele, já que é um bem imóvel, nasce um outro vínculo. Olha aqui, ó. Vínculo de direito real agora, ó, fita vermelha. Esse vínculo é com a pessoa, é com a Cláudia? Não. Esse vínculo é com o carro. Abaixa um pouquinho, filho. Aí, assim. Certo? Vínculo, então, entre o Theo, proprietário do carro, e o seu carro. Esse vínculo, a gente diz que é um vínculo forte. Aquele vínculo de natureza obrigacional, tem autores que dizem, olha, esse vínculo é um vínculo fraco, ele se dá entre pessoas. Este vínculo aqui se dá entre a pessoa e a coisa, esse é um vínculo forte. É por isso que, se a pessoa perde o carro, aqui alguém roubou ela, levou o carro lá para outro estado, uma outra pessoa de boa fé foi lá e comprou, estava lá com um chassi adulterado, comprou esse carro. O dia que o Theo descobre onde está esse carro, ele vai poder ir lá resgatar o bem dele, esteja esse bem na mão de quem quer que seja, certo? E aquela pessoa que comprou, né, que estava de boa fé, que pagou tudo direitinho, ele vai ter direito a ficar com esse carro? Não. Mesmo ele já tendo pago tudo, mesmo o negócio tendo sido, ele não tem a menor ideia, né? Esse outro comprador não tinha a menor ideia que o bem tivesse, por exemplo, talvez sido roubado, ou sei lá, ou que o chassi tivesse adulterado, ele não precisa nem estar de má fé, ele estava na boa fé, nem saber, nem ter a menor noção. Fato é que quando este proprietário
essa pessoa que de fato é a proprietária da coisa a encontra, ela vai poder resgatar a coisa de quem quer que seja. Por que isso? Porque nós vamos estudar aqui as consequências, né, desse direito, mas porque existe um vínculo forte entre o dono e a sua coisa, tá? Vejam, então, que antes a gente estava falando... deixa eu falar mais um elemento, né? Lembra que a gente estudou a evicção? Quando alguém perde a coisa por força de ordem judicial, né? Então, o juiz vai lá e diz, olha, devolve esse carro, porque você comprou de quem não é dono, certo? Então, devolve ele, porque eu vou devolver o carro para quem de fato é dono. Por quê? Porque o dono tem esse vínculo forte com a coisa, certo? Você está mostrando aí? Bom, acho que tá bom, filho, que já acho que já deu para eles entenderem, tá? Deixa eu me tirar aqui. Nossa, agora você enrolou tudo aqui, hein, cara? Obrigada, beijo. Não, não vai não. Daqui para a mamãe que eu vou usar, tá? Daqui. Pessoal, acho que já demonstrei, já deu, né? Para vocês entenderem que o vínculo é diferente, tá? Agora nós vamos começar a entender quais são essas diferenças principais, pelo menos, né? Porque tem muitas que a gente vai estudar no decorrer do ano. Primeira coisa que a gente precisa observar aí, que é fácil de vocês observarem. O objeto de uma relação obrigacional, então aquela entre a Cláudia e o Theo, era uma prestação que nós assumimos cumprir. Então, a obrigação de dar, né, de entregar o carro, eu assumi uma prestação, certo? Quando eu assumo essa prestação, aquele comprador não tem direito sobre a própria coisa, ele ainda não tem direito sobre o carro em si. Se eu não entregasse o carro, ele iria buscar algum tipo de indenização, se eu gerasse algum dano para ele, mas ele não poderia ir ainda buscar o carro, ele não tem direito sobre a própria coisa. Agora, a partir do momento que eu entreguei o carro para ele e que nasceu ali o vínculo de natureza real, ali o objeto desse vínculo obrigacional é sim a própria coisa, tá? Quando a gente conversou sobre direitos obrigacionais, eu disse o objeto, existe um objeto imediato e um mediato, né? O imediato é sempre a própria prestação. E o mediato, ou seja, aquele que vem um pouquinho depois, aí é a coisa, né? Aqui, nos direitos reais, o objeto é sempre a própria coisa. E nascendo o vínculo de direito real, aquele titular daquele direito, então aquela pessoa, né, o Theo, titular daquele direito, adquire um poder sobre aquela coisa, certo? Por hora entendam isso, mais para frente vocês vão entender mais. Bom, uma outra característica que a gente estudou, lá nos direitos obrigacionais, os direitos obrigacionais são transitórios. Então, vocês viram que quando nasceu o vínculo entre a Cláudia e o Theo, aquela fita laranja, né? Então, logo a gente tenha cumprido as nossas obrigações, ou se a gente não cumpriu, o próprio legislador traz instrumentos para coercitivamente, né, para forçar que a gente cumpra as obrigações que foram assumidas. E quando isso se cumprir, aquele vínculo, aquela fita se desfaz entre nós, certo? Aqui no direito real, no direito das coisas, este vínculo ele é mais forte, podendo ser então um vínculo permanente, um vínculo que não necessariamente vai se desfazer. Então, imaginem que quando eu adquiri a propriedade de um carro, a propriedade de uma casa, a propriedade deste Código Civil,
eu só vou me desfazer dessa propriedade se eu quiser, ou se eu infringir normas, né, públicas aí, por exemplo, ou se eu fiquei devedora, aí meu patrimônio vai arcar com a responsabilidade daquela dívida. Mas se eu não sou devedora de ninguém, né, estou cumprindo todas as minhas funções aqui dentro da propriedade desse direito que eu tenho, ninguém pode interferir nisso. Esse direito de propriedade sobre esse bem é meu, e se eu quiser transmitir isso para outras pessoas, a minha família ficar com esse bem ad infinito, ela vai poder? Vai poder. O meu direito de propriedade vai se extinguir se eu morrer, por exemplo? Não. Essa propriedade vai ser transmitida para os meus descendentes, mas esse direito não se extingue, certo? Diferentemente dos direitos obrigacionais, por isso que a gente diz que eles são transitórios. Eu digo para os meus alunos, eles nascem, eles se desenvolvem, a gente estuda lá a sessão, como é que transmite, tudo, depois eles se extinguem, certo? O direito obrigacional, ele tem um período, nasceu, foi, andou, acabou, certo? Direito real não necessariamente, só vai acabar ou naquelas exceções que eu não cumpro lá minhas obrigações, não cumpro função social, ou se eu quiser. Se eu não quiser, ele vai se perpetuando. Eu não perco, por exemplo, quando eu morro. E vejam que no direito das obrigações, por exemplo, a gente tem lá as obrigações personalíssimas, né? Uma delas. Se vocês se lembrarem, a obrigação personalíssima é aquela que a pessoa assume e só ela pode cumprir, né? Então, imaginem que eu pedi para uma pessoa pintar um quadro. Pedi porque ele tem aquelas características que eu quero naquele quadro. Se ele vem a falecer, essa obrigação pode ser extinta, porque mais ninguém podia pintar aquele quadro. Só ele, certo? Porque a obrigação era personalíssima. Então, há que se falar ainda na exigência do cumprimento da obrigação? Não mais, tá? Então, ali se extinguiu aquele direito. Vai acontecer isso com o direito real? Não. Mesmo que uma das partes, não, só tem uma parte, né? Ou só o titular desse direito venha a falecer, esse direito continua para os seus herdeiros, né? É transmitido para os seus herdeiros, ele não é perdido, tá? Uma outra característica dos direitos obrigacionais é que eles eram ilimitados, né? Quando a gente fala de direitos obrigacionais, a gente diz que a gente pode usar a criatividade. Dá para fazer negócios jurídicos das mais diversas formas, né? Inclusive, eles vão sempre mudando. Agora, quando a gente começou a fazer os negócios jurídicos através da internet, né? Quantas diferenças a gente tinha daqueles negócios jurídicos celebrados, sei lá, 50 anos atrás, né? Agora, quando a gente fala de direitos das coisas, aí a característica deles é que eles sejam limitados. Limitados. E nós já vamos ver daqui a pouco que existe um artigo, o artigo 1225 do Código Civil, que ele traz qual é o rol de direitos reais que o ordenamento jurídico assim entende, né, como direitos reais. Depois a gente tem alguma exceção em leis esparsas, mas dentro do direito civil a gente tem aquele rol e é um rol taxativo, ou seja, né, números fechados ali, só aquelas opções, só aqueles direitos, não é opções, aqueles direitos que são previstos dentro daquele artigo. Não posso inovar, não posso eu criar um novo direito real, salvo, claro, né, esses direitos são criados por força de lei. Então, se uma legislação for criada e institucionalizar dentro do artigo 1225 mais um direito real, aí sim a gente tem um novo direito. Salvo essa possibilidade, não, são aqueles que estão ali, previstos ali. E a gente não tem essa faculdade, essa possibilidade
de criação ou de alteração, como a gente tem lá nos direitos obrigacionais, tá? Uma outra característica, os direitos obrigacionais são relativos, os reais são absolutos. O que seria esse direito absoluto? E não, quando a gente usa, quando a doutrina usa esse nome, a doutrina não está se referindo a um direito que seja intransponível. Muito pelo contrário, né? Hoje a gente tem... Só um pouquinho. Hoje a gente tem os direitos... Fugiu aqui do que eu estava falando para vocês. Ah, tá. Eu estava falando do direito real ser absoluto, né? Hoje a gente tem a função social da propriedade, a função social do contrato, a função social da posse, que trazem alguma limitação para o exercício desses direitos, certo? Então, direito absoluto não significa dizer que ele é um direito intransponível, que não possa ser capturado, né? Não. Significa apenas dizer que existe uma oponibilidade que é maior, mais ampla do que a dos direitos obrigacionais. Vejam que quando a Cláudia e o Theo fizeram aquele negócio jurídico, se o Theo não viesse a cumprir, não fizesse o pagamento que ele se propôs a fazer, eu poderia opor esse meu direito de receber aquele valor do Theo, né? Porque é com ele que eu estou vinculada. Muito embora haja algumas exceções, né? Que vocês devem se lembrar, daqueles representantes, né? Pessoas ou negócios jurídicos que envolvem terceiros, pessoas que poderiam ali assumir junto àquela obrigação. Mas, salvo essas pequeníssimas exceções, em regra, o vínculo, a fita, está estabelecida entre a Cláudia e o Theo. Então, se o Theo não cumpre a obrigação, eu vou opor o meu direito, ou seja, vou cobrar do Theo e de mais ninguém, certo? Então, a gente diz que essa oponibilidade é relativa. Com relação aos direitos reais, a oponibilidade do direito que o Theo assumiu, que o Theo contraiu com o direito de propriedade dele com o carro, pelo carro, é uma oponibilidade absoluta, ou seja, uma oponibilidade erga omnes, ou seja, contra todos. Toda a coletividade fica, deve se abster de interferir no direito real que o Theo contraiu, que o Theo recebeu a partir da constituição da propriedade, certo? Então, essa oponibilidade, quando a gente fala de direito absoluto, é exatamente quanto à oponibilidade daquele direito. Esse direito é oponível contra todos. Todos, então, toda a comunidade se abstém de interferir no meu direito, certo? Enquanto que direito das obrigações, ele é oponível só contra aquela pessoa que assumiu comigo aquela obrigação. Não é contra todos, certo? Vejam que nós estamos falando de características que elas são bem opostas, entendem? Um é transitório, outro é permanente, um objeto é a prestação, aqui o objeto é a coisa, um é ilimitado, outro limitado, um relativo, outro absoluto. Por isso que eu disse a vocês, né, dei essa diquinha ali. Se vocês estiverem fazendo uma prova e vocês não se lembram dessa aula, não se lembram, mentira, né? Tem que lembrar. Mas vamos imaginar que vocês tenham esquecido, não tenham estudado direito real, mas você conhece bem direito obrigacional, lembre-se que essas características principais dos direitos obrigacionais, elas são contrárias à característica dos direitos das coisas. Por isso, você já pode aí, por essa dica, você já pode ter um norte para buscar uma solução numa alternativa que talvez você não conheça o conteúdo tecnicamente, tá? Uma última característica importante. Vocês viram e já conhecem, né? Estão cansados de conhecer
que há dualidade de sujeitos, né? Cada polo ativo, polo passivo daquela relação obrigacional, tem um sujeito, ou seja, uma pessoa, seja essa pessoa uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas tem uma pessoa com dois polos, então, polo ativo, polo passivo. Quando a gente trata de direito das coisas, a gente tem unicidade de sujeitos. E aqui eu já vou adverti-los que há uma divergência doutrinária, e depende aqui, para afirmar isso, que a unicidade de direito, depende da teoria que nós adotamos, tá? Ou que nós adotaremos. Porque pode ser que vocês abram aí um livro de direito das coisas e você vai ver um autor que vai falar que não existe esse direito que se estabelece a partir ou unicamente com um sujeito. Tem uma teoria, a teoria personalista, que ela entende que não pode nascer direitos sem uma relação. Os direitos advêm das relações entre as pessoas, né? Como eu disse, tanto pessoas jurídicas ou pessoas físicas, mas os direitos adviriam dessas relações. Então, nunca a gente teria um direito que teria como sujeito uma única pessoa, porque o direito adviria dessa relação, ou seja, teria que sempre ter uma outra pessoa no outro polo, certo? Teoria personalista. A teoria realista diz que não. Diz que o vínculo de natureza real, ele nasce entre uma pessoa e uma coisa, não entre uma pessoa e outra pessoa. O de direito real não nasce entre uma pessoa e outra pessoa. Nasce entre uma pessoa e uma coisa, como eu demonstrei aqui para vocês com o Theo, certo? Então, ali nessa demonstração, eu estava tratando para vocês dessa teoria realista, tá? Que diz que nasceu vínculo entre uma pessoa e uma coisa. Dessa forma, há ali sim um direito que a gente tem um polo só, um sujeito daquele direito, tá? Um polo, eu ia falar um proprietário, né? Mas a propriedade é um desses direitos reais, e além disso, a propriedade ela pode ser partilhada, né? A gente pode ter condomínios, ou seja, vários domínios, vários proprietários. Mas vejam que o polo é único, são os proprietários, é um polo só, vinculados a uma coisa, né? No caso de um condomínio lá, um apartamento, um condomínio de chácaras, um terreno, enfim, né? Então, vínculo entre pessoa e coisa. Por isso que a gente diria, de acordo com a teoria realista, que há unicidade de sujeitos, enquanto que nos direitos obrigacionais há dualidade de sujeitos. Me digam se vocês entenderam essas características, se há alguma delas que tenha ficado alguma dúvida para a gente poder avançar. Me avisem aqui. Oi, pessoal. Vocês estão aí ou vocês estão dormindo ainda? Vamos acordar. Vou começar a bater panela nessa sala de aula aqui. Agora apareceu, né? Acordaram. É isso aí, pessoal. Isso aí. Não me deixem aqui sozinha, hein? Pelo amor de Deus. Senão eu também durmo. Certo? Entenderam esse ponto? Podemos continuar? Nós vamos lembrar disso aqui por diversas vezes, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai repassando esses conteúdos aqui agora, assim, exaustivamente, até que isso fique bem fixado na cabeça de vocês, a partir dos próximos
próximos conceitos que a gente vai ver mais para frente, eu vou relembrando tudo que há de mais importante, tá? Mas aqui, por enquanto, o que nós estamos vendo são as características principais dos direitos das coisas, tá? Bom, agora a gente pode observar... Opa, deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver aqui que vocês estão respondendo. Muita informação, Ângela? Então, é porque é uma informação diferente, né? Como vocês estavam bem acostumados, já conheceram, nossa, ficaram aí, ó, 1 ano estudando direito das obrigações, então isso fica mais sedimentado, né? Vocês viram várias vezes isso. Agora, o direito das coisas, ele é muito diferente. E assim, ele é um direito, de certa forma, difícil, né? O direito das coisas, ele traz uma densidade, vai exigir uma atenção de vocês. Mas fiquem tranquilos que eu vou bem devagar, vou explicando passo a passo. Por isso que eu estou perguntando, olha, ficou alguma dúvida? Vamos avançando. Conforme vocês forem conhecendo mais o conteúdo, vai ter dúvidas, né? Natural que elas surjam, porque o direito das coisas, muito embora a gente faça vínculos de natureza real, né? Olha, eu compro o celular, eu me tornei proprietária deste celular. Então, a propriedade, que é o direito das coisas assim mais conhecido, né? Porque os outros a gente quase não conhece. Mas a propriedade, que é o mais conhecido, a gente acaba tendo uma noção de como ela funciona. Mas a gente não sabe tecnicamente isso, né? Então, esse direito é um direito que acaba sendo novo para vocês. Quando eu falar dos direitos obrigacionais, eu entendo que vocês já entendem muito dele, né? Direito das obrigações, eu acho que ele é mais familiar para vocês. Agora, o direito das coisas, nem tanto, né? Então, por isso vai ser natural que surjam possíveis dúvidas, tá? Então, não se acanhe de perguntar, nós vamos aqui conversando e entendendo mais. Bom, então, olha lá, eu disse para vocês que a gente tem uma teoria personalista, né, que ela diz assim, não há vínculo que se estabeleça se não houver pessoa, né, 2 pessoas, né? E uma outra coisa que eu falei para vocês, deixa eu voltar um pouquinho no slide. Olha lá, quando eu coloquei lá que o direito das obrigações, ele é relativo e o direito das coisas, ele é absoluto, se referindo à oponibilidade, nesse slide a gente pode identificar o que seria essa oponibilidade aqui, ó, de todos, né? Quem são todos? É uma generalidade anônima de pessoas, né? Eu não sei quem é a pessoa que pode vir querer deturpar, esbulhar aqui o meu direito, tomar posse de um bem que é meu. Eu não sei quem é que vai querer aqui roubar o meu carro, né? Ou seja, macular o meu direito. Não sei. Mas existe, então, uma generalidade anônima de pessoas que deve se abster de qualquer prática que intervenha no meu direito real, tá? Por quê? Existe esse vínculo forte entre a pessoa e a coisa que, por força de lei, faz com que essa oponibilidade seja contra todos. A contrário senso, né? Todos devem se resguardar de intervir na minha propriedade, certo? Então, é um direito que vem para mim, de mim para os outros e dos outros para mim, né? Um dever que eles têm de não bulir, como diria aqui, né, o sertanejo, de não bulir na minha propriedade, certo? E eu estou aqui falando propriedade, mas lembrem-se que não é o único direito real, né? Esse é talvez um principal e mais conhecido. Então, eu vou dar sempre como exemplo a propriedade, porque é mais familiar. Mas vocês vão ver que há vários outros direitos reais a serem estudados, tá?
Que mais? Bom, aqui estão eles. Quais são os direitos reais que nós vamos precisar estudar? E agora, quem estiver aí com o Código Civil já pode abrir, então, lá no artigo 1225, que essa previsão de direitos reais, lembra que a gente viu que eles são limitados? Ou seja, é só esse rol aqui previsto no 1225, salvo pequenas exceções que a gente tem em lei esparsa, mas aqui no âmbito do direito civil, né, isso aqui. Nós não vamos estudar aqui leis esparsas, nós vamos estudar o Código Civil. Então, dentro do Código Civil, 1225 traz um rol taxativo de direitos reais, certo? Esses direitos, eles podem ser exercidos, e aqui está o slide que eu coloquei para vocês, que diferencia, né, como é que se dá esse exercício sobre que bem. Então, eles podem ser exercidos sobre coisa própria. Quando eu estou dizendo de um direito real que é exercido por uma coisa própria, imagine o TEL, né? O TEL, ele se torna titular do direito de propriedade sobre aquele bem que é dele, o carro, certo? Então, a propriedade, ela reflete esse direito real sobre a própria coisa. Mas existem outros direitos que nós podemos exercer sobre a coisa do outro, da outra pessoa. Ou seja, um direito que eu exerço de natureza real em cima da propriedade ou sobre a propriedade que uma outra pessoa exerce sobre aquele bem. Não sei se está complicado para vocês, mas daqui a pouco vocês vão entender melhor. Fiquem tranquilos. Por enquanto, essa aula ela é introdutória. Estou dando assim, uma navegada com vocês por cima, para que vocês se ambientem, tá? Então, não fiquem ansiosos se você não entender alguma coisa. Bom, então vamos ver lá o 1225. Então, ele diz, são direitos reais. Primeiro deles, a propriedade. Depois, a superfície é um outro direito real. As servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente, comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, anticrese, e lá no final, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e o último, direito de laje. Esses são os direitos objeto do nosso estudo aqui até o final. É isso que a gente vai estudar, tá? De agora em diante, nós vamos estudar cada um desses direitos. Na nossa última aula, a gente vai estar vendo lá os direitos reais de garantia anticrese. Então, agora, até o final do ano, nós vamos nos deter em cima desse artigo 1225. Nós vamos ter que conhecer ele amplamente, tá? Nós vamos partir esse estudo primeiro da posse, que não está nesse rol de direitos reais, lembra que eu já expliquei, né? É o primeiro elemento a ser estudado quando a gente começa a estudar direito das coisas. Vamos estudar vamos estudar posse, né? Que é um elemento intrínseco à propriedade, tá ali juntinho, né? Muito embora não esteja tratado como direito real, mas ele está intimamente ligado aos direitos reais, né? A posse está, ele não ela, né? A posse está intimamente ligada aos direitos reais. Depois que a gente estudar bem a posse, nós vamos ficar várias aulas, a maioria das nossas aulas, nós vamos ficar estudando a propriedade, tá? Tem muita coisa a ser estudada, quais são as formas de aquisição da propriedade, quais são as formas de extinção desse direito real, né? Depois que a gente estudar bem a propriedade, e aí vocês vão enxergar, vão entender que os outros direitos reais, todos, só podem existir a partir da constituição do direito real de propriedade. Por exemplo,
um direito real aqui, que talvez vocês já tenham ouvido falar, é mais comum, assim, né? O usufruto. Imaginem que eu sou proprietária de um apartamento, né? E eu posso transferir o apartamento para o meu filho e digo, olha, o apartamento, a titularidade agora vai ser sua, mas eu me reservo o direito de usufruir da coisa enquanto eu viver. Significa que eu vou poder usar, né? Ir lá, morar lá, ou se eu quiser até alugar a coisa, fruir, receber os aluguéis daquilo, é meu, tá? Este uso e essa fruição é minha. Mas você tem a titularidade, você é o proprietário, tá? E esse usufruto eu estabeleço enquanto eu viver. Veja que só podemos estabelecer esse direito de usufruto porque existe um direito de propriedade. Também eu dei esse exemplo, mas poderia ser o inverso. Imaginem assim: eu sou proprietária e eu concedo usufruto para o meu filho. Digo, filho, você pode morar aí enquanto você quiser, tá? Ele vai ficar morando lá no bem. Mas quem é a proprietária? Eu, certo? Então, este direito, por exemplo, aqui, né, o exemplo que eu estou dando para vocês de usufruto, ou seja, esse direito real só é exercitável porque existe anteriormente uma propriedade. Senão, não seria esse direito. Né? A gente poderia, por exemplo, ó, nisso que eu estou próximo desse exemplo que eu estou dando para vocês, eu poderia alugar esse bem para o meu filho. É direito real o aluguel? Não, é direito obrigacional. Então, já seria outro instituto, outra coisa. Eu poderia fazer, lembra que a gente estudou lá os contratos de empréstimo, o mútuo, o comodato? Poderia fazer? Poderia fazer, né? Mas é direito obrigacional, ou seja, é outra coisa, não é direito real. Os direitos reais, eles necessariamente vão prescindir, aliás, não é essa palavra que eu quero dizer, eles têm como uma necessidade prévia, era isso que eu queria dizer, a constituição da propriedade, certo? Mais para frente também vocês vão entender melhor isso. Bom, o que são esses direitos reais sobre coisa alheia? Então, se é coisa alheia, como eu já estava dizendo, alguém é proprietário daquele bem. Quando uma pessoa se torna proprietária de um bem, essa pessoa adquire 4 poderes. E vejam, eu não estou falando ela adquire 4 direitos. Eu estou falando ela adquire 4 poderes, tá? O poder de usar a coisa, o poder de fruir ou gozar da coisa, o poder de dispor da coisa e o poder de reaver a coisa. Não é o momento ainda de eu explicar para vocês o que são esses poderes, então vou bem rapidamente, tá? Só para vocês terem uma noção. Direito de usar, por exemplo, né? Eu comprei o carro, eu vou andar nesse carro, eu estou usando. Eu tenho o apartamento, tenho a minha casa, eu estou usando a casa. Vamos imaginar que eu comprei a minha casa, mas eu não quero usá-la. Eu quero fruir, eu quero gozar, eu tenho direito, né? Nasceu aqui esse direito, esse poder de receber valores, dividendos, frutos dessa coisa. Então, imaginem que eu comprei a casa, mas não quero usar. Eu vou alugar a casa e vou receber os aluguéis da casa e estou, neste caso, com esse exemplo, estou fruindo da coisa, recebendo frutos da coisa, certo? É um outro poder que o proprietário tem. Eu também posso dispor da coisa. Se eu sou dona, no momento que eu não quero mais, eu posso vender? Sim. Lembra que a gente falou do direito real como um direito perpétuo? É uma
obrigatoriedade que ele seja perpétuo? Então, eu comprei essa casa, é obrigatório que eu fique com ela perpetuamente? Não, é uma faculdade. Mas é possível que eu queira ficar com ela para sempre? Sim. Por isso, ele poderia se perpetuar. Mas é uma faculdade. Então, se eu quero vender, eu posso exercer esse meu terceiro direito, o direito ou poder de dispor da coisa. Ótimo. Além disso, eu tenho o poder de reaver a coisa. Mais para frente vou explicar para vocês o que é o direito de sequela, tá? Tem a ver com esse poder aqui, o direito de reaver a coisa, de quem quer, com quem quer que esteja. Então, lembra que eu falei do exemplo do Theo, se alguém roubasse o carro dele, levasse lá para outro estado, a hora que outra pessoa já tinha comprado, a hora que ele descobriu o paradeiro do carro, ele pode ir lá e tomar, né, pegar o carro para si, claro que observando aí as normas jurídicas, né, como fazer isso. Mas ele vai ter direito sobre o próprio carro? Vai ter direito sobre o próprio carro, porque a propriedade nos dá esse poder de reaver a coisa, certo? Bom, quando nós adquirimos, então, esses 4 poderes, é possível que a gente transmita alguns desses poderes para uma terceira pessoa. Quando eu faço a transmissão de alguns desses poderes, nasce aí um direito, pode nascer, né? Também pode nascer um direito obrigacional. Mas aqui, exemplificando aqui o que eu estou falando para vocês, dentro dos direitos reais, eu transfiro um desses poderes para uma outra pessoa, que não sou eu, né? Então, por isso pode surgir um direito de superfície, que nós vamos conhecer mais com cuidado mais para frente. Pode surgir um direito de servidão, né? Pode surgir o usufruto, o uso, a habitação, concessão de uso especial, enfim, né? Concessão de uso real. Vou destacar por hora aqui o direito de laje, porque o direito de laje foi o último direito acrescentado aqui no rol dos direitos reais. Ele foi acrescentado pela Lei 13.465 de 2017. Eu me lembro exatamente, até falei na turma da manhã também. Foi assim, no Natal. Acho que o último dia, o último expediente, aprovaram a lei e ingressou, então, no nosso ordenamento jurídico, claro, depois da vacácio, né? Mas ingressou no nosso ordenamento jurídico um novo direito real, porque isso não acontece toda hora, né, gente? É bem difícil de acontecer. Então, em 2017, ali dia 23 de dezembro, eu acho, 22, ingressou, foi aprovada essa lei que constituía um novo direito real. Direito de laje tem a ver, né, com... Vocês já devem ter ouvido falar, né? Vou fazer uma laje, que é aquele meio que aquele puxadinho que fica em cima ali, né? Então, há uma casa embaixo, uma moradia, ou, sei lá, alguma construção, e eu cedo este direito para alguém que vai usar ou fruir deste bem da laje. Ou até dividir essa titularidade. Mais para frente a gente vai entender melhor como é que isso funciona, né? Tem alguns entraves, né? Eu sempre lembro assim, quando você constitui um direito de laje, se os dois ali, se tem uma certa autonomia desse direito real da laje, né? Como é que a gente divide conta de luz, por exemplo, conta de água, tem que regular isso tudo para isso não dar problema, né? Enfim, mais para frente a gente vai conhecer melhor, tá? Como é que isso funciona. Mas veja que direito de laje, assim como todos os outros que eu li aqui para vocês, é direito real que nasce sobre coisa alheia, né? Então, nós vamos entender como é que se dão essas regulações, tá?
Depois tem um outro direito real que ele tem uma classificação diferente, né? Direito real de aquisição, que se refere ao direito do promitente comprador. Direito daquele que promete, né? Um negócio jurídico lá de compra e venda. Promete comprar, né? E o outro, em contrapartida, promete vender. Como é que funciona esse direito? E veja que isso aqui é muito próximo da compra e venda, né? Mas a promessa não é a compra e venda em si, mas a promessa ela traz o nascimento de um direito real. Então nós vamos entender isso, como é que isso vai funcionar. E por último, né, como eu disse lá nas nossas últimas aulas, final de ano, quase Natal, nós vamos estar falando sobre direito de garantia, que é bem bacana também de estudar, muitíssimo comum, né? Vocês devem já conhecer um pouco do penhor, da hipoteca, da anticrese, né? Quando é que a gente tem num negócio jurídico, lá num contrato que a gente estabeleceu lá de direito obrigacional, quando é que naquele contrato pode, ou naquela, entre aquelas partes, ou com aquele negócio jurídico, pode ensejar o surgimento desse direito real de garantia, né? Quando é que acontece o penhor, quando é que é possível acontecer uma hipoteca, né? Então, garantia por quê? Porque esse bem, então, uma reza, uma coisa, está servindo como garantia de um negócio jurídico que tenha talvez sido feito. Por exemplo, eu vou comprar um apartamento. Eu fui lá no banco e emprestei dinheiro para pagar este apartamento. O banco disse: tudo bem, te empresto, mas nós vamos estabelecer aqui uma hipoteca. Ou seja, aquele bem, aquele apartamento vai ficar hipotecado, ou seja, ele vai ficar servindo como garantia daquela dívida que eu contraí. Então, veja que a gente tem um vínculo, primeiro, de natureza obrigacional, mas dali a gente tem uma decorrência de um direito real que foi estabelecido por conta daquele negócio jurídico, tá? Então, dizer que alguém tem uma hipoteca significa dizer que essa pessoa, a partir do inadimplemento da obrigação, vai poder, não já é, né? Já assumiu aquele direito aquele direito real, e ela vai poder ter aquele apartamento, aqui no nosso exemplo, como garantia daquele negócio jurídico que foi estabelecido antes. Então, se o devedor, né, fica inadimplente, é o próprio apartamento que vai pagar, digamos assim, a dívida dele, ou servir como bem que quite aquela dívida, tá? Mas, enfim, nós vamos estudar depois o penhor, o que é anticrese, e existe ainda, se vocês pegarem um livro bem antigo, vocês vão ver que tem autores que não colocam lá direito de laje, porque o direito de laje é recente, e colocam outro direito, que é a enfiteuse, tá? Nós não temos aqui o objetivo de conhecer profundamente o que é a enfiteuse, mas eu vou dizer para vocês, assim, rapidamente, no momento adequado, só para que vocês saibam, mas é um dado, né, quase que histórico hoje, né? Não se fazem mais novas enfiteuses, tá? Mas já foi um direito real, tá? Então, nós vamos dar uma olhada só para que vocês não fiquem, assim, perdidos, certo? Opa! Tudo bem, queridos? Estes, então, são os nossos brinquedinhos. Agora, até o final do ano, nós vamos nos divertir aqui com esses direitos reais, certo? Espero que vocês saiam lá no final do ano totalmente conhecedores aqui de todos esses direitos, o que eles são, para que eles servem, como que se dá isso tudo, tá? Vamos iniciar, então, agora. A gente não tem mais muito tempo, né? Mas vamos iniciar aqui o primeiro, então, desses elementos que vem previsto lá no título 3, né? Que eu falei para vocês, lá, Direito das Coisas, nesse livro, né? Aliás, título 1, no livro 3, né? Que é o livro do Direito das Coisas. Então, existe
existem os direitos reais, dentre eles a propriedade, que está ali na última frase do slide de vocês. Propriedade é a mesma coisa que posse? Não. Então, nós vamos começar a estudar agora o que é a posse, tá? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês sobre a posse é que posse é o exercício de fato de um dos poderes do domínio. Quando eu digo domínio, eu estou me referindo à propriedade, tá? Entendendo como um sinônimo. Vocês podem achar na doutrina também autores que vão dizer, não, domínio é diferente de propriedade, tá? E de fato tem uma diferencinha assim. Mas não é o momento da gente falar sobre isso, nem aprofundar aí nessa discussão aí do sexo dos anjos, né? Na maioria das vezes, no exame de ordem de vocês, na maioria das vezes se pede ou se expressa usando essa palavra domínio para entendê-la ou se referir ao direito da propriedade como quase que como um sinônimo, tá? Então, faça essa advertência, que às vezes vocês vão olhar numa doutrina e falar, a professora não está sabendo o que ela está falando lá. Pode ter doutrina que vai dizer que é diferente? Sim, tá? Mas, por hora, entendam isso, né? Que domínio é um sinônimo quase de propriedade, tá bom? Então, posse é o exercício de fato de um dos poderes do domínio. Lembra que eu disse que o proprietário ele tem 4 poderes? 4 poderes. Quando ele adquire a propriedade, nasce para ele 4 poderes, né? Quando uma pessoa está exercendo de fato, mesmo que não seja de direito, mas ele está exercendo um desses poderes, a gente diz que essa pessoa tem posse. Já abro aqui um parênteses, né? Porque também, mais para frente, nós vamos entender o que é a detenção, que também é parecida com a posse, tá? Mas entendam por hora sim. Posse é o exercício de fato, ou seja, a pessoa está realmente exercitando um daqueles 4 poderes. Então, vejam, quando eu olho para uma pessoa dentro daquela casa, eu posso pensar, ele é proprietário da casa, certo? Ou eu posso pensar, agora eu já sei, né? Que não necessariamente ele é proprietário, às vezes é possuidor da casa, tá? O que é, Jefferson? Qualquer um deles? Não entendi. Do que você está perguntando? Qualquer um deles? É de alguma coisa que eu falei, né? Mas não sei. Explica aí melhor, tá? Qualquer um. Você está se referindo aos poderes. Qualquer um dos 4 poderes. Uhum. Isso, exatamente. Qualquer um desses 4 poderes. Se eu vejo alguém usando a coisa, alguém fruindo da coisa, alguém dispondo da coisa, alguém reavendo, querendo reaver a coisa, eu posso imaginar que essa pessoa é um indício de que ela tem posse, porque a posse necessariamente é o exercício de um desses poderes. Significa ou eu tenho certeza que essa pessoa tem posse? Não. Se eu vejo, como eu estava dando aqui como exemplo, né? Eu vejo uma pessoa lá dentro da casa dela. Quer dizer, dentro da casa dela não, né? Eu vejo a pessoa lá usando a casa, tá? Necessariamente ela é proprietária? Não sei. Necessariamente ela é possuidora? Não sei. Agora, que a posse é o exercício de fato de um desses direitos, eu posso dizer. Então, quando eu vejo alguém lá exercendo um desses direitos, não me dá ainda todos os requisitos para dizer com certeza se ele é possuidor, se ele é detentor ou se ele é de fato proprietário, tá? Mas todo mundo que é possuidor está de fato exercendo um desses poderes.
No caso do aluguel, ele tem posse? Foi a mesma pergunta que a turma da manhã me fez. Jefferson, para eu responder isso para você, eu vou te explicar na aula que vem a teoria de Ehring e a teoria de Savigny. A teoria do Savigny subjetivista e a teoria do Ehring, que é uma teoria objetivista, tá? Objetiva, né? Gente, é o meu gato aqui. A teoria que é mais aceita no nosso ordenamento, ou que é aceita no nosso ordenamento, é a de Ehring, é uma teoria objetiva. E aí eu vou te explicar lá qual é essa diferença do aluguel. Você está falando dessa pessoa que é o locatário, né? Se ele tem posse ou não. Dependendo da teoria, a gente vai dizer que não. E dependendo da outra, a gente vai dizer que sim, tá? Mas acalmem-se que lá na aula que vem a gente vai estudar e você vai entender e eu vou falar bastante sobre isso, tá? E inclusive é um ponto importantíssimo, tá? Da nossa aula. Bom, mas eu quero ver se vocês entenderam isso aqui. Posse é o exercício de fato de um dos poderes. Quando eu sou proprietária, eu também exerço a posse sobre aquele bem, certo? Mas pode ser que eu não seja proprietária e eu exerça essa posse. Quando eu estiver, por exemplo, usando o bem, quando eu estiver fruindo, né? Eu falei para vocês, alguém, acho que o próprio Jefferson perguntou, né? Qualquer um desses poderes? Sim. Imaginem que, lembra o exemplo que eu dei do Theo, que alguém pega o carro dele aqui, roubou o carro, vai vender lá. Olha só, olha essa. Por isso que a gente precisa conhecer as coisas tecnicamente, né? Você vê alguém vendendo o carro, você automaticamente pressupõe que ele é o proprietário do carro, certo? Agora, depois dessa aula aqui com a Prof. Cláudia, nada de pensar isso. Porque o que você está vendo? Você está vendo alguém exercendo esse direito aqui, o terceiro direito, o direito de dispor da coisa, e você pressupõe que se ele está dispondo, ou seja, exercendo um dos poderes do proprietário, você. Olha lá, meu gato. Você pressupõe que ele é proprietário. E não, tá? Por isso que a gente tem que ficar atento nos negócios jurídicos, né? Imagina você comprar algo de quem não é dono. Por quê? Porque ele estava no exercício de fato de um dos poderes. E aí você que não conhece tecnicamente isso vai achar, ele é proprietário, ele está dispondo da coisa, ele está vendendo a coisa. Então ele é proprietário? Não, nem sempre, tá? Pode ser que ele seja um possuidor da coisa, não tem propriedade. Pode ser pior ainda, que ele seja só um detentor da coisa. Também não tem propriedade, não tem nem posse aí nesse caso, tá? Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Aí eu vou explicar mais sobre isso. Quero que vocês, quem puder, já comece a estudar a posse, o que é a posse, tá? É um elemento mais difícil da gente visualizar, porque a gente tem muito impregnado na nossa cabeça esses poderes para o proprietário. Então, a gente não consegue muito dissociar isso. E é dissociado. Posse é uma coisa, propriedade é outra, tá? Por hora, lembrem assim, posse é um exercício de fato. Então, imaginem que eu estou com esse bem, eu estou possuindo ele. Pode ser que eu esteja com esse bem, porque eu tenho a propriedade, mas pode ser que eu não tenha propriedade. E aí, neste caso, pode ser que esse fato de eu estar usando a coisa indique a posse. Exatamente porque posse é exercício de fato, ou seja, eu estou lá, eu estou com a coisa na minha mão, eu estou com o carro, eu estou dirigindo o carro, mesmo que eu não seja proprietária. Então, pode ser, né? O fato dele estar exercendo um desses direitos pode ser que seja posse. Tudo bem? Qualquer dúvida, aliás, agora nem adianta, né? As dúvidas vão ser respondidas se quando elas surgirem nas próximas aulas, conforme a gente for aprofundando mais esse conhecimento, tá bom? Então, eu vou finalizar agora, tá? Se vocês quiserem durante a semana, no caso, deixa eu ver, Jefferson, sua mensagem.
No caso de um contrato desses da Minha Casa Minha Vida, o banco tem posse? Depende de que fase você está desse contrato e como você fez esse contrato. Geralmente, se você fez uma Casa Minha Vida, a compra, né, a aquisição deste projeto da Minha Casa Minha Vida, o banco, ele te... Lembra que a gente estudou o mútuo? O mútuo, aquele empréstimo, né? O banco, ele te empresta dinheiro para que você compre a casa. Por isso que as pessoas falam assim, o mútuo da casa própria, né? Na realidade, o bem que está sendo emprestado não é a casa própria. A casa própria é para a aquisição da propriedade. E o mútuo é do dinheiro do banco, tá? Eu não sei tecnicamente quando é que a Caixa, né, o banco, faz a transferência para você, mas a partir do momento que você efetua o pagamento, ou que você pegou emprestado lá o dinheiro, né, se você não tem o pagamento, não tem o dinheiro, pega emprestado para a casa passa a ser sua, você passa a ser proprietário da coisa, tá? Proprietário da coisa. Aí a alienação somente com quitação. Sim, tem muitos contratos, eu não sei especificamente o da Minha Casa Minha Vida, tá? Mas muitos contratos são feitos, e salvo engano, acho que eu já vi isso mesmo, nos processos que eu fazia lá na Justiça Federal. A aquisição, a transferência, ficava condicionada ao pagamento das parcelas, né? Acho que era isso. Exatamente porque você está emprestando o dinheiro, né? Você está pegando o dinheiro para pagamento, tá? Então, aí a alienação somente com a quitação. Pode existir sim, tá? Esse tipo de negócio jurídico no qual não se transfere de imediato. A regra e o melhor e o mais garantido é você fez um negócio jurídico para compra e venda, já transfere o bem e você fica com a dívida. Pode até ficar com a casa com garantia, mas o bem já é seu, tá? Mais para frente, quando a gente estudar os direitos de garantia, também você vai entender melhor isso aí, tá? Por hora, gravem isso. Posse é exercício de fato de um direito, tá bom? Queridíssimos, acho que o nosso horário já está extrapolando. Eu quero... Gente, será que estava gravando essa aula aqui ou eu parei de gravar? Acho que estava gravando, né? Tá. Eu quero me despedir de vocês, pedir a participação de vocês na próxima aula. Quero que vocês apareçam para a gente tirar uma foto nas próximas aulas, tá bom? Desejo que vocês tenham aí um bom estudo, comecem a estudar essa matéria para não deixar muito para frente, né? Daqui a pouco vocês têm a prova, então já vão adiantando esse estudo, porque ele é de fato meio complicadinho, tá? Então não deixem para a última hora, vão estudando já durante as semanas, tá? Eu agradeço muitíssimo aqui a participação, meio que, né? Meio que capenga aí de vocês. Vocês podiam abrir esse microfone e falar comigo, mas tudo bem, tá participando no chat, já tá bom, já fico feliz, tá? Sim, estava gravando. Isso, eu vi aqui que tá, né? Doação. Ah, isso, Givanildo, ótimo. Pessoal, inclusive, deixa eu lembrar que eu vi os trabalhos de vocês, alguns fizeram umas pesquisas bem bacanas, parabéns, viu? Para quem pesquisou, bem legal. Então, eu vou me despedir de vocês, agradeço aí a participação e a presença de vocês, e nós nos encontramos, então, na próxima segunda, tá? Fiquem todos com Deus, com muita saúde, e até a próxima.